Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 4, que diz assim: Temo que assim como a serpente, com sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso e muito bem. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante a gente ter sempre em mente. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, hoje vocês sejam enganados do mesmo modo. Porque se vocês aceitam um Jesus diferente daquele que pregamos, que vocês aceitam doutrina diferente daquelas que pregamos, temo que vocês vão se perder. Irmãos, parece que esse versículo foi escrito hoje, nos nossos dias. O que mais encontramos hoje, vídeos que mais encontramos, é pessoas pregando um Jesus totalmente diferente do Jesus bíblico. Um Jesus que aceita tudo, um Jesus que concorda com tudo, um Jesus que não pede transformação, um Jesus que não liga mais com o pecado, um Jesus que falou um monte de coisas bonitas, um monte de coisas legais, mas nunca deu orientação sobre o pecado, sobre mudança de vida, sobre um juízo investigativo, sobre o acerto de contas, sobre um dia todo mundo pagar aquilo que faz hoje, pagar aquilo que falou, pagar tudo aquilo que vem praticando. Irmãos, um Jesus que aceita tudo, um Jesus que não liga com transformação, esse Jesus não existe, esse Jesus não é bíblico. O Jesus das Escrituras Sagradas é um Deus que abomina o pecado, não gosta de maneira nenhuma de coisas erradas. Olha, Jesus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Sim, Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Se vocês falam assim, ó, Deus aceita como eu sou, sim, Deus aceita nós como nós somos. Ele mesmo diz: Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu aliviarei. Eu os aliviarei. Irmãos, tenha certeza de uma coisa: Deus, ele chama a gente como a gente é, mas ele nos chama o quê? Para transformação. Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ler todas as pessoas que chegaram perto de Jesus, eles chegaram o quê? Pessoas erradas, pessoas cheias de pecados, pessoas com a vida totalmente errada, pessoas com vários tipos de problemas. Mas quando Jesus entrou na vida da pessoa, Jesus transforma essa pessoa. A nossa caminhada, quando começamos com Deus, a gente começa o quê? Totalmente errado. Ninguém começa certo. Já viu alguém começar a fazer uma coisa certa desde o começo? Não. Mas quando conhecemos a Deus, quando conhecemos a sua santa palavra, devemos o quê? Ter uma mudança. Somos salvos sim, unicamente pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo seu sacrifício. Mas a graça do Senhor Jesus é uma graça o quê? Transformadora. Quando encontramos o Senhor, a partir daí começamos o quê? Ter uma mudança de vida. Olha só, muitas pessoas podem falar assim: não, mas você está errado, não é assim que funciona. Imagina comigo, o Senhor Jesus veio morrer por quê? Lembra do Jardim do Éden? Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva e eles o que? Desobedeceram essa ordem, se tornando pecadores. A consequência do pecado deles era a morte. Mas Jesus, no seu infinito amor, preferiu o que? Morrer a morte eterna, para que um dia a gente tivesse oportunidade da vida eterna. Se a lei de Deus pudesse ser abolida, se o pecado realmente tivesse como ter uma exceção, para que o Senhor Jesus teria se sacrificado? Para que ele teria morrido por cada um de nós? O fato do Senhor Jesus ter vindo nessa terra e morrido por cada um de nós é mostrar a validade da sua lei, mostrar a validade da sua palavra. Romanos 6,23 fala assim: ó, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, então não deixe que as pessoas te enganem, não deixe que o diabo engane vocês. Porque o pecado vai nos levar ao quê? À morte eterna. Mas Romanos 6,23 continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer qual que é o propósito de Deus para a sua vida, busque ler a palavra de Deus. Esse livro aqui é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tenha certeza de uma coisa: a Bíblia, ela é o quê? A fonte de toda a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você não quer cair no engano, se você não quer ser enganado pelas artimanhas de Satanás,
Busque conhecer mais sobre a palavra de Deus. Olha só o que o apóstolo fala no versículo 3. Temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida somente a Cristo. Olha o versículo 4. Pois se vê alguém pregando outro Jesus diferente daquele que nós o pregamos e vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam ou evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Hoje as pessoas, elas querem sim a salvação, elas querem a Deus, mas não querem a transformação que vem após isso. Irmãos, é a mesma coisa de quando uma pessoa vive, uma pessoa é solteira, faz o que quiser, vai aonde quiser, não deve satisfações a ninguém. Quando essa pessoa casa, ela não é mais sozinha, ela se uniu à sua esposa, ou se uniu ao seu marido, ela já tem um dever do quê? A gente tem responsabilidade, ser fiel, ser companheira, pensar no seu próximo. Do mesmo jeito, nós éramos com Deus. Atos diz assim, ó, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Irmãos, enquanto a gente não sabia do erro, enquanto a gente não conhecia a Deus, Deus perdoou todos aqueles erros que a gente teve no passado. Sempre que tiver um coração disposto a pedir perdão e arrependimento, há um Deus do céu disposto a perdoar. A Bíblia nos mostra isso. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma vida de transformação. Ele nos chama para voltar a ser a imagem e semelhança do seu Filho. Adão e Eva foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pessoas sem pecado, umas pessoas que não buscavam viver no erro. Hoje nós somos chamados para o mesmo propósito. Não que a gente vai ser perfeito enquanto a gente estiver aqui na terra, não. Mas quando a gente estiver aqui, que a gente busque abandonar o pecado, busque abandonar o erro e viver uma vida de santificação ao lado do Senhor Jesus. E essa vida de santificação só é possível com a mente que se entregou completamente a Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer a obra na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir cada dia mais aquilo que Deus realmente quer, e não que as pessoas vêm inventando, não que Satanás vem falando, pregando um Jesus diferente daquele Jesus bíblico, o nosso Jesus que se sacrificou por todos nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus dos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos a sua palavra em mãos. Nos ajude a buscar diariamente o que o Senhor deseja para a nossa vida e fazer aquilo que agrada. Humildemente imploramos essas bênçãos em nome do amor do Senhor Jesus. Amém.